Equipamentos elétricos. Eu acho que começaram a gravar a aula agora. Bom, equipamentos elétricos. Os equipamentos elétricos e seus acessórios devem ser aterrados a um ponto seguro de aterramento e instalados de acordo com as instruções do fabricante. Devem ser utilizados cabos elétricos de bitola adequada às aplicações previstas e com a isolação em perfeito estado. Os terminais de saída devem ser mantidos em bom estado, sem partes quebradas ou isolação trincada, principalmente aquele ligado à peça a ser isolada, a ser soldada, tá? Deve ser assegurado que as conexões elétricas estejam bem ajustadas, limpas e secas. Medidas específicas. Devem ser empregadas técnicas de APR para, pessoal, observação. APR significa análise preliminar de risco, tá? É uma análise antes de você iniciar o trabalho, tá? Com qual o intuito? Determinar as medidas de controle, definir o raio de abrangência, sinalizar, isolar o local, avaliar a necessidade de vigilância especial contra incêndios e de sistemas de alarme, outras providências sempre que necessário, tá? Antes do início dos trabalhos a quente, o local deve ser inspecionado e o resultado da inspeção ser registrado na permissão de trabalho, conhecida nas empresas como PT, como OS, como APR, tá? Então, são documentos que são preenchidos antes do início do trabalho, tá? Quem faz a liberação? Muitas vezes o pessoal da segurança do trabalho, tá? Quem vai liberar é o pessoal da segurança do trabalho, técnico, engenheiro de segurança da empresa que vai fazer a liberação. Obviamente que ele vai verificar tudo se o local está conforme para ser liberado. Se ele libera o lugar, coloca lá na permissão de trabalho, o lugar está tudo em ordem e está conforme assina e dá problema, o que acontece depois? Ele vai ser responsável, né, por isso. Não, mas você alegou na permissão de trabalho que o local estava apropriado para trabalho seguro. Como você apropriou? Como você chegou a essa, como que você fez para chegar a essa conclusão se o lugar não estava? E aí ele vai ter que explicar, né, que nariz de porco não é tomado, tá? Então, ou seja, é um trabalho que deve ser muito cauteloso aí, não só assinando o papel. As aberturas e canaletas devem ser fechadas ou protegidas para evitar a projeção de fagulhas, combustão ou interferência em outras atividades, tá? Quando definido na APR, o observador deve permanecer no local em contato permanente com as frentes de trabalho até a conclusão do serviço, tá? O observador muitas vezes é um encarregado, é um bombeiro, é um técnico de segurança do trabalho, tá? Dificilmente vai ser um engenheiro, mas pode ser que seja, tá? O observador deve receber treinamento ministrado por trabalhador capacitado em prevenção e combate a incêndio, com conteúdo programático e carga horária mínima conforme o anexo 1 desta norma. Então, ou seja, não simplesmente você apontar no dedo, você vai ser nosso observador, né? Porque se der problema, depois vai ter que provar tudo, tá? Tudo mesmo. Identificação de perigos e análise de risco. Então, sempre lembrar, pessoal, sempre ter em mente na cabeça de vocês que o risco é nada mais, nada menos que uma causa, né, do perigo. Então, ou seja, só o que acontece é isso aí. Então, você sempre tem em mente que você só vai correr algum tipo de risco se você estiver exposto a uma fonte geradora de perigo, tá? Então, vou trabalhar em altura. Eu vou subir a escada, ela tem 30 metros. Nossa, eu vou medo, vou ter medo de cair. O risco de queda.
Por que risco de queda? Porque você vai à altura. A altura é um lugar perigoso, trabalho perigoso. Tá? Bom, identificação, né, dos mesmos. Conceitos do que é, técnicas de identificação e a própria APP e APR. Tá? Pode ser um documento só, Lucas? Pode. Muitas vezes a empresa faz um documento só com o intuito de fazer, né, tudo isso aí. Pessoal, não esqueçam depois de fazer essas avaliações. Tá? Permissão do trabalho. Conhecida normalmente como permissão de trabalho, PT, ou permissão para trabalho, PPT. A permissão de trabalho permite o trabalho em áreas de risco por tempo determinado. Então, ou seja, você não vai entrar lá e esquecer que você tem que sair ou que você tem que terminar o trabalho, né? Tem horário de início e horário de término. Então, você tem um tempo para iniciar, você tem horário que você inicia e horário que você termina, tá? Com isso, a empresa se certifica que somente os trabalhadores fundamentais no desempenho da atividade adentrem na área de risco, tá? É muito comum você ver hoje numa obra todo mundo em qualquer lugar, certo? É muito comum. Agora vamos pensar que ele vai fazer uma escavação, um poço. Quem vai ficar ali? Só deve ficar quem for envolvido, né? Então, para fim de evitar curioso, evitar gente que não deveria estar ali, se toma essas ações, uma delas é essa, né? Para que não aconteça o pior. Evitando o acesso de pessoas estranhas, a PT evita que essas possam se sustentar ou ficar doente pela exposição aos agentes de risco do ambiente controlado, certo? Então, atmosfera ou ambiente IPVS, tá? O que é IPVS? Toda atmosfera, denominada IPVS, são áreas de risco, então denomina-se imediatamente perigoso à vida e à saúde, tá? Então, a NR33, que é uma norma que fala sobre espaço confinado, que uma atmosfera IPVS é toda atmosfera que oferece risco à vida, né? Risco e perigo à vida. Então, uma norma que trata sobre isso é a própria NR33, tá? Então, vamos ver o que ela abrange além, né? Condição IPVS. Qualquer condição que coloque um risco imediato de morte ou que possa resultar em efeitos à saúde irreversíveis ou imediatamente severos ou que possa resultar em dano ocular, irritação ou outras condições que possam impedir a saída de um espaço confinado, tá? Então, pessoal, tem uma tabela aí, eu vou tentar encontrar para passar para vocês, tá? É uma tabela que ela mostra os níveis de oxigênio e a reação do nosso organismo, né? Exemplo, se você entrar, todos nós sabemos que hoje na nossa atmosfera, ela é composta de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e essa soma dá 99%. E 1% é outros gases, tá? O ideal para a vida é 21%, tá? Considera-se uma margem segura de 19,5 a 23, tá? 21 é a média, que é o ideal, que é o que nós temos hoje. Abaixo de 16% de oxigênio, você não consegue, pessoal, nem riscar um fósforo, nem acender um isqueiro você não consegue, tá? Abaixo de 12, você não consegue nem mexer a perna. Isso em questões assim, de 10 segundos inalando uma atmosfera assim, o seu músculo já não responde já ao seu cérebro, tá? Então, pessoal, é uma coisa bem intrigante, tá? Essa exposição aí do nosso sistema. Legal? Normalmente, os setores que usam permissão de trabalho são áreas com trabalho a quente, altura, produtos químicos, espaço confinado, escavações, gases ou explosivos
e outras se julgar necessário. Quem vai estabelecer isso é o profissional de segurança do trabalho, tá? A PT não tem norma própria, porém aparecem algumas normas, como a 35, 34, 33, tá? Com o nome de permissão da entrada de trabalho. Isso, pessoal, na NR33, a PT, ela aparece como permissão de entrada de trabalho, tá bem? Só para não ficar claro para vocês. Itens importantes. A PT deve ser feita com foco no ambiente de trabalho, respeitando detalhadamente as particularidades do ambiente de trabalho. Ela pode ser usada tanto para restringir o acesso e áreas de risco, como restringir o acesso a equipamentos ou qualquer situação de trabalho que gere risco acentuado. Quem for executar o trabalho e quem fica responsável por portar a permissão de trabalho. Sempre que o trabalhador deixar o posto de trabalho, a permissão de trabalho precisará ser encerrada. Então, pessoal, olha que bacana. A gente vai fazer um trabalho a quente dentro desse poço. Eu vou abrir a permissão de trabalho agora às 8h05 da manhã. Quando for meio-dia, vocês vão sair daí para almoçar. Eu vou fechar ela e às 3 eu vou abrir outra, tá? Então eu não posso utilizar o mesmo, porque o cenário pode mudar. Você pode mudar. Então, vamos pensar assim, você saiu, e quando você saiu, você tirou seus equipamentos de proteção individual. E quando você entrou, você esqueceu deles. Então, essa permissão de trabalho, ela vai averiguar se você está aportando todos os EPIs para entrar novamente naquele local que é de risco, tá? Então, a gente fala, mas não pode utilizar a mesma? Não deveria, tá, pessoal? É o que eu falo, não deveria. Nas trocas de turno de trabalho ou interrupção do trabalho, a PT deve ser revalidada, tá? Então, ou seja, trocou o turno da empresa, mudou. O formulário da permissão de trabalho precisa ficar arquivado na empresa, afinal, ele é uma prova de que as áreas de risco têm acesso ao controle da empresa e preocupa também com o controle de risco. O formulário da permissão de trabalho precisa ficar arquivado na empresa. Ela é... Pessoal, desculpa. Vocês me ouviram? Eu vou repetir, tá? O formulário da permissão de trabalho precisa ficar arquivado na empresa. Afinal, tá? Ele é uma prova de que as áreas de risco têm acesso controlado e que a empresa se preocupa também com o controle deles. Trabalhos em áreas de risco controladas só podem ser iniciados após a aprovação da permissão de trabalho. Todos os setores envolvidos no trabalho devem aprovar a permissão, cada um com foco na parte que lhe compete. A adoção das medidas de proteção recomendadas ao trabalho é um dos fatores para aprovação da permissão. O trabalhador que adentrará a área de risco precisará usar, obviamente, os equipamentos de proteção com a capacitação em dia e em condições de saúde necessárias para realizar a atividade. Tá? Então, definição do que é, né, permissão de trabalho, documento escrito contendo conjunto de medidas de controle visando o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate. Tá aí uma observação, e quem tem uma caneta amarela e está em que esse material impresso ou está anotando em caderno, eu falo para vocês aí grifarem, tá? Que isso vai ser útil para vocês aí no término do nosso curso, tá? Limite inferior e superior de explosividade, tá? Limites explosivos ou limite de explosividade ou inflamabilidade são os limites de concentração entre os quais uma mistura gasosa é explosiva ou inflamável. Essas misturas são expressas em porcentagens em relação ao volume de gás ou vapor no ar e são determinados a pressão e temperaturas normais para cada substância. São definidos dois limites, tá? O LI, que é o limite inferior de explosividade, e o LSE,
limite superior de explosividade. Tá? O de cima é a menor concentração de uma substância que mistura com o ar, forma uma mistura inflamável. Tá? E a superior é a concentração maior misturada ao ar, que forma uma mistura inflamável. Legal? Uma mistura abaixo do limite inferior é a dita pobre e uma mistura acima é uma dita rica, tá? Tanto a mistura rica como a pobre estão fora dos limites para poderem queimar ou explodir. Exemplos dos limites de algumas substâncias. Características de algumas substâncias. Etanol, também chamado de álcool etílico e na linguagem corrente, simplesmente álcool, é uma substância orgânica obtida na fermentação de açúcares, hidratação do etileno ou redução do acetaldeído, tá? Encontrado em bebidas como cerveja, vinho e aguardente, bem como na indústria de perfumaria. No Brasil, tal substância também muito utilizada como combustível de motores de explosão, constituindo assim um mercado de ascensão para o combustível obtido de maneira renovável e estabelecimento de uma indústria de química de base sustentada na utilização de biomassa de origem agrícola e renovável. Acetileno, conhecido pela nomenclatura IUPAC por etino, é um hidrocarboneto da classe dos alcinos. É um alcino mais simples, constituído por 2 carbonos e 2 hidrogênios. Os 2 átomos de carbono estão ligados através de uma tripla ligação. Amônia é um composto químico constituído por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Esses átomos distribuem-se em uma geometria molecular piramidal trigonal e a formulação química de composto é NH3. Tá? Vocês sabem onde é utilizada a amônia, pessoal? Aonde se utiliza a amônia? Vocês sabem? O Eduardo falou que na geladeira. Todo mundo falou, não entendi. Eles usam naquela composição de pintura também de cabelo? Tem amônia também. O Du falou aqui no gás da geladeira. Perfeito. No gás de geladeira. Não só no gás de geladeira, mas principalmente nas indústrias de frigorífico, né? Não só frigorífico. A amônia é utilizada para manter congelado, né? Ele tira, a amônia, ela tira toda a umidade, né? Do local. Então, ou seja, vamos pensar que eu preciso manter uma peça aí por meses, né? Congelado. Então, eu vou lá e faço a refrigeração e alimentação com amônia para manter essa peça aí sem umidade, para não vir estragar. Isso é uma das aplicações onde é empregado o uso da amônia, mas tem diversas, tá? Então, só para saber se você assistiu um pouco, mas é bem curioso. A amônia, pessoal, tem alguns vídeos aí de vazamento de amônia que é bem triste, viu? A amônia aí é um risco que tem. Então, a principal ação dela é tirar o oxigênio. Desculpa, ela seca, né? Então ela obviamente o oxigênio tem nossos olhos, na nossa boca, através da nossa saliva, né? Através dos nossos olhos, né? Da lubrificação ocular. E teve um vazamento, foi em Jundiaí, um tempo atrás, acho que foi em 2014, teve mais de 36 feridos, né? No vazamento de amônia. É bem interessante. Depois eu vou até passar o link para vocês para entender o que aconteceu lá. Continuando, benzina é um líquido obtido na destilação fracionada de petróleo entre 35 e 90 graus Celsius, constituído por hidrocarbonetos, geralmente alifáticos, de baixo peso molecular. A fração de alto ponto de ebulição denomina-se ligroína. A benzina é empregada como solvente, como extractante, também utilizada em lavagens a seco devido à sua volatilidade. Tá? Hidrogênio com uma massa atômica de aproximadamente
O hidrogênio é o elemento menos denso. Ele geralmente apresenta-se sua forma molecular, formando gás diatômico. Nas condições normais de temperaturas e pressão, esse gás é inflamável, incolor, inodoro e insolúvel em água. O hidrogênio, por possuir propriedades distintas, não se enquadra claramente em nenhum grupo de tabela periódica, sendo muitas vezes colocado no grupo 1, tá? Anteriormente chamado de 1A, por possuir apenas um elétron na camada de valência, ou última camada. Acetona, propanona, mais conhecido como acetona, é um composto orgânico de fórmula química, tá? É um líquido incolor e de odor característico, evapora facilmente, é inflamável e solúvel em água. Tá? Butano, hidrocarboneto saturado da família dos alcanos, tá? E de fórmula C4H10, é obtido mediante o aquecimento lento do petróleo. É um gás incolor, inodoro e altamente inflamável. Existe sob duas formas isomeras, né? Através do N-butano e o isobutano ou metilpropano, tá? Butano, né, pessoal, como anteriormente dito, está presente onde? No nosso gás de cozinha. Então, ele é um gás incolor e inodoro, tá? Então, anteriormente explicou que o gás de cozinha não tinha cheiro, tá? Onde é acrescentadas substâncias químicas para que você consiga identificar vazamentos. Vocês lembram disso? Sim. Gasolina é um combustível constituído basicamente por hidrocarbonetos em menor quantidade por produtos oxigenados. Esses hidrocarbonetos são, em geral, mais leves do que aqueles que compõem o óleo diesel, pois são formados por moléculas de menor cadeia carbônica. Além dos carbonetos e dos oxigenados, a gasolina também pode conter composto de enxofre e compostos contendo nitrogênio. A faixa de destilação da gasolina automotiva varia de 40 a 175 graus. A gasolina tem um composto, pessoal, chamado benzeno. Preocupante, né? Na parte de segurança ocupacional, por ter adoecido muitos trabalhadores já, né? Benzeno, hoje, se você vê a história do benzeno no Brasil, nos anos 40, na década de 40, bem para trás mesmo, mais de 50, 60 anos atrás, teve um problema com a Shell aí, um problema grande, né? Quando a Fundacentro entrou, né? A Fundacentro hoje é um órgão de pesquisa do Ministério do Trabalho, tá? A gasolina continha uma taxa muito alta de benzeno, tá? Isso no nosso combustível, tá, pessoal? E muitos frentistas adoeciam por leucemia, né? E isso não era um caso ou outro. Era todos os frentistas que tinham 5, 10 anos de profissão vinham adoeciam com essa doença. Não só eles, mas também vizinhos do local. Olha só, que intrigante, tá? Eu vou comentar por cima, depois vocês pesquisam melhor aí, quem tiver interesse, né? E pesquisaram, a Fundacentro fez um estudo que tinha 40% de benzeno na gasolina, né? Hoje, pessoal, por lei, o benzeno ele é proibido a comercialização, a venda, a utilização dele sozinho, puro. Ele só é permitido e comercializado na fabricação de outros produtos químicos, como a gasolina. Hoje, a porcentagem que compõe ele é 1% só, tá? 1%, tá? Então, ele é altamente cancerígeno, tá? Benzeno, cancerígeno, necessário, né, no combustível, tá? Então, é bem interessante essa história e também vou tentar achar o link e passar para vocês. Legal? Medidas de controle no local de trabalho. Inspeção preliminar. Em todo local que for realizar trabalhos a quente, deve ser realizada a inspeção preliminar, assegurando que o local de trabalho e áreas adjacentes seja limpo, seco, isento de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes, tá? A área somente seja liberada
após a constatação da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho a quente, ou trabalho a quente seja executado por trabalhador capacitado conforme o anexo 4 desse anexo, tá? Controle de materiais combustíveis inflamáveis. A proteção contra incêndio é responsabilidade dos empregadores e deve ser empregado nos locais onde se realizam os trabalhos a quente. Providenciar a eliminação ou controle dos possíveis riscos de incêndio. Instalar proteção física adequada contra fogo, respingo, calor, fagulhas, né? De modo a evitar contato com os materiais combustíveis e pessoas na circulação. Manter desimpedido e próximo à área de trabalho o sistema de combate, tá? Próprios, extintores, hidrantes. Inspecionar o local e áreas adjacentes ao término do trabalho a fim de evitar princípios de incêndio, tá? Proteção física e atividades do entorno. Todos os empregados envolvidos na atividade têm a responsabilidade participar da elaboração da APR, requisitar a liberação da permissão de trabalho, seguir todas as orientações contidas na norma, analisar os riscos potenciais que porventura possam aparecer durante a realização do trabalho, emitir direito de recusa em situações de risco grave ou iminente, zelar pela manutenção e higienização dos dispositivos de segurança em ambiente de trabalho, inspecionar os equipamentos antes do uso, tá? Pessoal, se vocês um dia forem submetidos, né, ou solicitados a se expor em risco grave ou iminente, que você sabe que vai acontecer alguma coisa, ou que vai te expor a alguma coisa, você pode exercer o seu direito de recusa, previsto na CLT, tá? Esse direito é seu, desde que você, né, você simplesmente não se recusa, mas você informa o porquê você está se recusando. Por conta do risco, por conta da falta de equipamento de proteção individual, enfim, tá? É um direito seu. Lucas, Oi, pode falar. uma dúvida. No caso assim, se a pessoa, o trabalho dela não tem risco iminente, né? Então não é classificado como um trabalho insalubre. Mas ela tem que fazer, uma ou outra atividade ocasionalmente que se caracterizem como insalubres, né? Que tenham risco iminente, que você posicionou aí. Como que fica a questão do trabalho dela? Ó, Muda a classificação do trabalho como um todo? Essa situação em si tem um bônus? Como que fica? Tá, perfeito. Vou comentar tecnicamente, né? Isso foi realizado por mim, um trabalho meu, tá? Junto à empresa que eu trabalhava, junto a engenheiro de segurança, tá? Nós fazíamos uma assessoria a uma empresa X e tinha um trabalhador da galvanoplastia. Esse trabalhador da galvanoplastia trabalhava a exposição a ácidos, solventes, e recebia, por lei, a insalubridade na porcentagem adequada. Estava certo, tá? Ele recebia. Era apenas o único trabalhador que tinha esse direito de receber. E tudo bem. Porém, quando ele folgava, uma vez por semana, ou quando ele pegava férias, tinha sempre uma pessoa que fazia o trabalho por ele. Tá? E, porventura, essa pessoa que fazia esse trabalho por ele não recebia nada. Na elaboração do laudo técnico, nós constatamos, através de entrevista, que ele desempenhava atividade na galvanoplastia. E, porventura, no resultado do laudo, o que aconteceu? Ele também deveria receber o adicional de insalubridade na mesma proporção. Ah, Lucas, mas ele trabalha uma vez por semana. Não interessa. A norma, ela simplesmente, se você dá os EPIs, você tem os meios de proteção, né? Você fornece. E dessa forma, você não consegue expor e resguardar o trabalhador, manter o seu resguardo, protegê-lo do risco, o adicional é pago, é pleiteado. Então, nesse momento, ele tem que estar ciente
que ele utiliza os EPIs, mas mesmo assim não é eficaz totalmente, e por esse motivo ele receberá o adicional, né? Então, é essa a sua dúvida, né? Se sim ou se não, mas no caso do trabalhador ser exposto a uma situação pior, ele deve ser considerado, no caso, ser beneficiado por uma situação pior, tá? Era essa a dúvida? Isso. Aí você explicou que ele é uma vez por semana, né? Mas e se acontecesse alguma coisa, o outro precisasse ficar afastado também, né? Ele fazia a função. Então, Sim, fazia. Com certeza. Então a pessoa estava ali, né? Se precisasse, ele estava lá, tá? Então era uma pessoa que também tinha esse conhecimento, fazia esse trabalho, e aí a empresa me pergunta, né? A empresa sempre vai fazer isso. Nossa, Lucas, mas como que faz para mudar isso? Simples. O cara não fazer isso. Ah, mas e quando o cara folgar, ninguém faz. Aí a empresa não mexe, não funciona, para o processo e, ou seja, resumindo, é melhor pagar, tá? Melhor pagar, ter isso em laudo, ter essa ciência no Ministério do Trabalho, porque essa também, ó, empresa não pode parar aquele dia da folga, né? Então, até porque se acontece algum incidente, né? O cara fica afastado, ou no pior dos casos, vem a óbito, não tem ninguém que faz o serviço dele, né? não. Com certeza, Bruno. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Isso é uma realidade em muitas empresas hoje ainda, tá? Muitas empresas, né? É muito comum eu ver hoje mecânico de manutenção, o pessoal aí das empresas aí, não receberem salubridade, né? Nessa mesma empresa X, o cara lavava a mão com óleo diesel. O cara lavava a mão com óleo diesel. Óleo diesel tem a mesma substância é o hidrocarboneto de vapor. Ele contém uma substância cancerígena, né? Está previsto em lei que, independentemente do tempo dessa exposição, o trabalhador tem que receber um adicional de salubridade por conta disso. E você mudar uma empresa de mais de 40, 50 anos, que é aquilo que você fala, né? É a empresa da família, é aquele processo arcaico, é difícil mudar a cabeça dos donos, mas é aquilo, ou muda pelo amor ou muda pela dor. Então tem duas formas, né? Aquela que você ainda tem tempo para fazer isso, e aquela que você não tem mais tempo para fazer isso. É bem sim. Eu já acompanhei muitos trabalhos de auditoria já do Ministério do Trabalho, eu sei como que eles atuam nesse caso, e eles são bem pesados. Eles vão lutar, vão para cima, vai acompanhar, quer saber como ficou depois, e é bem. Depois que essa empresa recebeu a visita do Ministério do Trabalho, ela nunca mais vai ser a mesma empresa. Ela sempre vai estar sendo acompanhada por eles. Vira e mexe vai ter uma visita lá inesperadamente, vai chegar um fiscal, um auditor do trabalho. Tá? Alguma dúvida aí, Bruna? Bom, aqui Desculpa, fala, deu pau aqui, Lucas, tá tranquilo. Muito obrigada pela explicação. imagina, maravilha. Então, pessoal, o trabalhador ele pode sim se recusar, mas não somente virar as costas, né? Ele tem que argumentar, falar, eu estou me recusando por conta disso, disso, daquilo, né? Tem que ser feito isso assim assado, enfim, tá? Então deve ser feito dessa forma, tá legal? Não simplesmente você virar as costas, não vou fazer, beleza? Bom, sinalização e isolamento do local de trabalho. Todas as áreas de circulação de pedestres em locais de trabalho, assim como em acessos e tais espaços, devem ser sinalizadas. Placas e barreiras devem ser instaladas para minimizar os riscos existentes para quem trabalha no local ou mesmo para pessoas de fora, que eventualmente estarão próximas. Também é importante sinalizar e isolar áreas com risco de quedas de objetos e outros materiais, como ferramentas e peças, dependendo da situação. Tais áreas podem ser completamente bloqueadas. Podemos citar como exemplo de soluções para isolamento de áreas de trabalho os tapumes, tecnicamente chamada de tela de tapume ou tela circuit, está disponível em diferentes tamanhos, né? Hoje encontra de tudo. Os tipos de sinalizações mais comuns são sinalização de proibição.
tem como objetivo evitar ações que podem levar ao início de incêndios, assim como agravamento de uma determinada situação. Sinalização de alerta, como o próprio nome indica, tem como objetivo alertar sobre potenciais riscos, tá? Sinalização e controle de salvamento indica rotas de saídas e ações necessárias para facilitar a evacuação de pessoas e o trabalho de bombeiros, policiais, entre outros. Sinalização de equipamentos de combate a alarme trata-se de um tipo de sinalização que orienta sobre a localização exata de alguns equipamentos disponíveis para combate a focos de incêndio, né? Lembrando que prevenção e combate a incêndio trata simplesmente o foco, né, pessoal? Saiu do foco, já é um corpo de bombeiros, a gente não tem mais o que fazer. Sinalização e indicação de obstáculos e riscos deve ser utilizada em rotas de saída que apresentem pilares, paredes, vigas e outros obstáculos que possam prejudicar a saída das pessoas. Sinalização de solo obrigatoriamente deve ser utilizada em equipamentos de combate a incêndio, como extintores e hidrantes, por exemplo. Trata-se de uma sinalização que indica também a localização de alarmes. Mensagem escrita específica deve acompanhar sinalização básica em qualquer situação onde seja necessária, com a complementação adequada por símbolos internacionais. Inspeção posterior para controle de fontes de ignição. É preciso realizar inspeções regulares para a detecção de vazamentos inesperados de produtos inflamáveis. É preciso que haja controle rigoroso dessas referidas fontes de ignição, com procedimentos avaliativos e verificação conforme as seguintes formas: equipamento adequado às instalações, máquinas e equipamentos, ventilação adequada para evitar o acúmulo de gases e vapores, isolamento correto em ambientes confinados externos ou compartimentados, uso de recipientes metálicos, tá? Evite utilizar aparelhos elétricos que provoquem centelhas. É fundamental lembrar que os produtos inflamáveis devem ser utilizados em áreas isoladas para não proporcionarem possíveis riscos. Deixa eu só ver onde nós estamos aqui. Maravilha. Ventilação e exaustão no local de trabalho. Renovação de ar no local de trabalho. Mesmo com o uso dos equipamentos de proteção individual EPIs adequados, os trabalhadores correm riscos ocupacionais dentro do ambiente industrial. Fumos metálicos e os gases tóxicos são gerados a partir do processo de soldagem de metais. Devido às altas temperaturas do arco elétrico de soldagem, ocorre a vaporização e a posterior condensação de partículas metálicas. Essas partículas podem ser inaladas pelo profissional, causando contaminação do organismo e potenciais doenças ocupacionais. A geração de fumos metálicos é particularmente intensa na soldagem de peças galvanizadas ou com outros tipos de proteção superficial, como pintura, cromagem, niquelagem, fosfatização, etc. Sistemas de exaustão. Sistemas de exaustão localizada permitem que o ar contaminado do ambiente de trabalho e mesmo de espaços confinados seja removido da zona de respiração e descarregado para o ambiente externo, com ou sem filtragem, dependendo do caso, que reduz a exposição dos trabalhadores. Importância. A adoção de sistema de ventilação local exaustora é necessária nos ambientes de trabalho, sendo ou não um espaço confinado, para garantir a segurança dos trabalhadores que tenham contato frequente com material particular, como metálico e gases tóxicos que apresentem riscos à saúde desses trabalhadores. Observação também muito importante é cuidado onde você vai direcionar a sua exaustão. Existem máquinas de exaustão hoje, exaustores, né, de espaços confinados,
que ele simplesmente é um motor e acopla-se uma mangueira com uma tubulação grande, né, uma polegada grande, para você fazer a sucção do ar. Só que vai passar, vai sair e vai jogar para outro ambiente. Então, você tem que direcionar também aonde você vai jogar esse ar, porque esse ar está contaminado. Por si só, vai contaminar o outro local também. Tá? Então, é muito importante também ter esse cuidado. Rede de gases. Tá? Válvulas em gás. Mangueiras flexíveis devem ter dispositivos de proteção contra chicoteamento em caso de rompimento, com um cabo de aço solidário, tá? Que deve ter um ponto de ancoragem no ponto mais resistente possível, tá? Da central de gás, mantendo a outra extremidade lançando e fixada na válvula de cilindro de gás. Também em pontos intermediários, de ancoragem, distanciados em torno de 20 centímetros em toda a extensão da mangueira, se caracterizando como cabo de aço solidário. Mangueiras que não possuem tal condição devem ser reavaliadas em RASOP, sobre a real condição de proteção contra chicoteamento no momento do rompimento. Existem cabos de aço no mercado denominados whip-check. Esses fabricantes indicam atender a norma regulamentadora NR12, que fala sobre segurança com máquinas e equipamentos. Menciona a necessidade do dispositivo de proteção, mas nenhuma indica em seu design ou forma de fixação, não sendo, portanto, específica a condição de uso com gás a pressões de até 200 bar. Ergonomia na NR34. Ergonomia, o que é? A ergonomia é também conhecida como o estudo da relação entre o homem e o seu ambiente laboral. Podemos dizer que a ergonomia no trabalho oferece ao indivíduo o conforto adequado e os métodos de prevenção de acidentes e de patologias específicas para cada tipo de atividade executada. A má postura e as lesões por esforços repetitivos ao longo do tempo causam diversos males, prejudicam e comprometem a saúde do trabalhador, impossibilitando muitas vezes que esse indivíduo permaneça executando a mesma função, em decorrência, por exemplo, de uma deficiência motora. Quais fatores são pertinentes? As condições gerais de trabalho, considerando a iluminação, os níveis de ruído, temperatura, são os principais causadores dos problemas que afetam diretamente a saúde dos trabalhadores de uma empresa. Nesse caso, a ergonomia também pode contribuir muito para evitar que essas enfermidades ocorram, com o objetivo de tornar cada vez mais eficiente os procedimentos de controle e de regulação das condições adequadas de trabalho. Aqui eu conto para vocês uma experiência que eu tive, uma empresa, né, que faz injeção plástica em São Carlos, e eles tinham, né, um processo de qualidade que eles precisavam avaliar a peça, né, o que injetava, antes de ser entalada. E sempre acontecia isso no turno noturno. Olha só que engraçado, né? Noturno. O que acontecia, pessoal? A peça injetada no período noturno, devido à ausência de iluminação, saía com defeito e o pessoal não percebia, tá? E embalava e colocava na caixa. Teve um lote, né? Um lote muito grande aí que teve reclamações e, obviamente, devoluções, né? A empresa tomou um prejuízo tremendo, né? E o ponto principal foi, vocês não identificaram antes de mandar, né? E aí identificaram que esse lote foi fabricado no turno noturno e comentaram conosco. E a gente falou que um fator que, junto com o gerente de produção, né? A gente chegou à conclusão que era a ausência de iluminação. Fizemos lá o laudo, né, da iluminação, do conforto da questão da iluminação, seguindo os padrões da NBR, que fala lá dos níveis, e realmente, pessoal, tava coisa assim de 300 a menos, tá? Depois que arrumou essas lâmpadas, abaixaram, né, estavam muito altas as lâmpadas,
lâmpadas ainda que não eram de LED, colocaram holofotes, melhorou muito, inclusive a qualidade de vida dos trabalhadores. Muito tempo depois eu voltei lá, o pessoal falava assim para mim: nossa, Lucas, não sei o que vocês fizeram aí, que aumentou a iluminação agora para trabalhar à noite, para nós tá uma maravilha. A gente não força mais tanto a nossa visão, o ambiente fica mais vivo, né? Não fica tão apagado, tão opaco como estava antes. E é interessante, né? Você receber um feedback desse do trabalhador, uma pessoa que trabalha num lugar assim, né? E além de atrapalhar na vida cotidiana, né, e no trabalho, Lucas, também causa muito estresse, né? Porque você força muito o seu corpo a um limite que não é para ser forçado, né? E aí entra também a questão lá que você tinha falado do ruído. A pessoa chega estressada em casa, não sabe o que está acontecendo. É tudo Com esforço físico que ela passou o dia inteiro. dúvida. Perfeito. É isso mesmo. Muito bom, Bruno. E realmente, isso aí é um fato que muita gente ignora, viu? Eu falo para você porque eu tinha problemas com pessoas que não usavam protetor auricular. E eu perguntei para essa pessoa assim como que era, né? Um pouco do dia a dia dela, né? E essa pessoa falou que chega em casa um pouco cansada, que não tem muito tempo, que chega e dorme, cansaço, estresse. E aí eu falei para ela assim, eu ganhei a amizade dessa pessoa, né? Na verdade, a minha entrada, né, nessa vida desse profissional, né, obviamente, sem ir além, né, foi só como um amigo, eu orientei ele a utilizar o EPI só para ver como que ficava o dia dele. Pessoal, ele chegou de manhã, ele mandou mensagem para o Lucas, estou aqui, mandou foto dele com o protetor auricular, usou o EPI o dia todo, corretamente, né, porque você também usar errado. E na hora que ele chegou em casa, pessoal, ele falou que ele estava cansado. Ele falou para mim que falou, Lucas, parece que eu não trabalhei hoje. Eu estou disposto, estou sem sono, estou estressado, não estou com dor de cabeça. E eu falei para ele, falei assim, você está vendo? Quanto tempo você já está exposto? Ele falou assim, faz 1 ano e meio que eu trabalhando lá e eu estou nessa vida aqui. Eu falei assim, tá vendo? Justamente por conta de um fator, de um fenômeno chamado ruído, no qual você chegava todo dia e não tinha tempo para sua família. E, nossa, a pessoa conversa comigo até hoje, me agradece até hoje por pegar no pé dele, né? E hoje essa pessoa orienta outras pessoas também. Porque uma coisa tão simples pode impactar tanto na sua vida, não só laboral, mas também pessoal. Você chegar em casa às 5 da tarde e não ter tempo para sua esposa, para o seu filho, para sua família, é muito chato. Você só está vivendo em função do seu serviço, né? Então acaba virando uma vida muito monótona. Você acaba entrando até em depressão, tá certo? A ergonomia é um assunto muito interessante, viu, pessoal? Muito interessante. Bom, vamos lá. Quais fatores são pertinentes? As condições gerais de trabalho, considerando a iluminação, o nível de ruído e temperatura, são os principais causadores dos problemas que afetam diretamente a saúde de uma empresa, os funcionários da empresa. Nesse caso, a ergonomia pode contribuir muito para evitar que essas enfermidades ocorram, né, com o objetivo de tornar cada vez mais eficazes os processos de controle e regulação das condições adequadas de trabalho. Vocês não sabem e não fazem ideia do mal que faz uma pessoa trabalhar 8 horas por dia nessa postura. Pessoal, é incrível. É incrível. Parece mentira minha eu falando isso para vocês, mas não é. Pergunta para quem trabalha sentado. Essa pessoa, se ela não ficar corretamente na cadeira, dor nas costas, cansaço, fadiga muscular, é o mesmo sintoma do ruído. É basicamente a mesma coisa, tá? Então, é muito importante também, pessoal, essa postura correta no ambiente de trabalho para quem trabalha aí em frente ao computador. Quais os benefícios de se aplicar o conceito? Considerando que a eficiência dos processos utilizados na ergonomia laboral seja apropriada para eliminar os riscos que afetam a saúde do trabalhador, pode-se afirmar que o custo-benefício dos métodos ergonômicos utilizados minimiza para as empresas as despesas com possíveis indenizações quando não há condições adequadas de trabalho
causando aos funcionários algum tipo de incapacidade física que o impossibilite para exercer as suas atividades diárias. Tá? Como implantar? A empresa deve oferecer aos seus trabalhadores todo o suporte necessário para a realização da análise ergonômica no ambiente laboral, com um programa completo que proporciona adaptação postural dos trabalhadores às condições adequadas de trabalho. Os resultados satisfatórios surgem e geram, consequentemente, uma maior eficácia na produção. E aí, pessoal, como fazer isso, né? Qualquer pessoa pode fazer isso? Não. Tem que ser ergonomista, formado, graduado, um fisioterapeuta, uma pessoa que estudou, que tem uma capacitação, que tem conhecimento para fazer isso, né? Não é simplesmente você pegar qualquer pessoa e falar, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Tem que ser um profissional, vai fazer um estudo minucioso na empresa, em todo o processo de trabalho. Pode levar até um ano para ser elaborado um laudo desse. Até um ano, dependendo do tamanho e porte da empresa, pode levar até mais. Eu falo com vocês porque eu já vivenciei casos assim, tá? Ouvi casos assim, tá? Se é uma empresa pequena, com 10 trabalhadores, leva aí uma semana, 2, mas ainda assim é muito tempo, né? Mas você imagina uma empresa com mais de 1000 processos de trabalho, mais esses documentos padrões de qualidade, mais 1000 tops aí, padrões de atividades. Então é bem complexo. O programa ergonômico, oferecido a todos os funcionários, e deve ser elaborado em conformidade com as características peculiares de cada empresa. Exige-se treinamentos para capacitar os funcionários a uma maneira mais segura e eficiente ao exercer suas funções laborais. O programa pode conter vários itens abordados para cada empresa: análise ergonômica do trabalho, laudo ergonômico, palestras e treinamentos, ginástica laboral, comitê ergonômico, dentre outros. A empresa de vocês, alguma ou alguém de vocês, faz ginástica laboral pelo menos uma vez por semana na empresa? Ou não? Não. A empresa manda algumas coisas por e-mail lá, mas a gente parar mesmo para fazer, não. É errado. Né? Não adianta nada mandar por e-mail e sem fazer lá. É lá que você tem que fazer, não é em casa. Entendeu? Meu ponto de vista, que eu acredito que seja próximo à realidade da norma aí. Doenças ocupacionais. Estatística: somente em 2017, o INSS registrou 196.754 benefícios a trabalhadores que precisaram se afastar de suas atividades profissionais devido a algum problema de saúde relacionado ao próprio trabalho. Grande parte dessa estatística foi motivada pelas doenças ocupacionais mais comuns, que poderiam ser evitadas se houvesse uma atenção ou prevenção maior com relação a isso. Muitas vezes, as doenças laborais aparecem de forma silenciosa, depois de 10 ou 15 anos de trabalho na mesma profissão. Nesses casos, o tratamento é difícil e é muito frequente que as limitações decorrentes da própria doença impossibilitem o retorno ao serviço. Para outros trabalhadores, a retomada da atividade profissional significa o agravamento da doença, já que ela está ligada à atividade que desempenhava. A gravidade da situação demonstra a necessidade que as empresas adotarem um rigoroso programa de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO, que, entre outros objetivos, visa a evitar a ocorrência de doenças laborais. Descubra agora quais são as doenças ocupacionais mais comuns e veja como fazê-las para preveni-las. Dermatose ocupacional. Características por alterações na pele e mucosa. Tá? Englobam dermatite de contato, cânceres de pele, infecções e ulcerações. Essas e outras disfunções, quando diagnosticadas como doenças ocupacionais, são causadas pela exposição do trabalhador a determinados agentes durante o desempenho de suas funções. Esses agentes podem ser da natureza química, física ou biológica,
A dermatose ocupacional acomete principalmente quem desempenhava atividades que utilizavam óleo mecânico e graxa. Prevenção. Utilização correta dos EPIs, no caso as luvas, que impede o contato com os produtos. Além disso, exames periódicos para você diagnosticar, né, se você está com alergia ou até mesmo no sangue, são essenciais para que você possa estar tendo uma vida útil aí na empresa mais saudável. ALER, lesão por esforço repetitivo. ALER causada pela exercício prolongado e repetitivo de determinado movimento, tá? Adquirido por pessoas que desempenhavam as mais variadas funções. Como ALER, consegue reduzir de maneira significativa a capacidade de colaborar do colaborador em realizar suas atividades. Ela pode levar, inclusive, à aposentadoria por invalidez. Além disso, a lesão por esforço repetitivo é um caso típico de doença ocupacional silenciosa, que pode ser constatada apenas em seu estado já avançado. Para prevenir a ALER, o recomendável é que sejam utilizados equipamentos ergonômicos para descanso para os pés, quem fica muito tempo sentado, ou apoio para o pulso, para quem digita muito. As pausas durante as atividades do trabalho também são de extrema importância, assim como a ginástica laboral para o fortalecimento das articulações e músculos que são atingidos pelos esforços repetitivos. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORTs. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho são adquiridos e desenvolvidos principalmente em decorrência da má postura contínua, dos riscos ambientais, da sobrecarga de esforço físico e da repetição de movimentos. Abaixo, alguns exemplos desses distúrbios. Mialgias, tendinites, bursites, dedo em gatilho, dores crônicas. A dor nas costas, porém também conhecida como dorsalgia, é hoje um dos principais motivos de afastamento do trabalho. Sua causa pode ser desde um estresse até uma hernia de disco, além dos fatores desencadeantes das DORTs, já mencionadas. No caso da dor nas costas, a obesidade também pode estar relacionada. Prevenção. A contratação de um profissional habilitado para orientar o colaborador quanto às boas práticas, né, das suas funções é a melhor maneira de se prevenir a DORT. Além disso, a redução dos riscos ambientais e a interrupção das atividades que estão provocando dor são fundamentais. Já no surgimento dos primeiros sintomas, que pode ser algumas pontadas ou dores suportáveis e necessário que se faça o diagnóstico para possibilitar a rápida reversão do quadro. Outra medida importante é o incentivo de uma alimentação saudável e ingestão frequente de água, além da prática regular de atividades físicas. Doenças da visão. Os olhos são vulneráveis a muitos dos riscos presentes em situações de trabalho, como exposição aos agentes mecânicos, físicos, químicos, biológicos e sobre-esforço. As doenças de visão também acometem com frequência trabalhadores que expõem e exercem suas atividades à noite, como vigias, médicos, enfermeiros, operadores de serviço 24 horas, entre outros. Isso porque as pessoas estão mais propensas a uma desregulação hormonal. Entre os problemas de visão mais comuns estão conjuntivite, dificuldade para ler ou enxergar, visão embaçada, dores de cabeça, cegueira em casos mais graves. Outra doença de visão comum, principalmente da siderurgia e na metalurgia, é a catarata ocular. Ela acomete o cristalino, que é a lente natural dos olhos. Geralmente a catarata é causada pela exposição do trabalhador a altas temperaturas, podendo levar à perda parcial ou até mesmo total da visão. Prevenção. Para prevenir as doenças de visão, é necessária a implementação de programas que incluam vigilância e saúde do trabalhador nos ambientes no qual são executadas tarefas, além de melhores condições para o desempenho das mesmas. Já os EPIs, com os óculos de proteção, são fundamentais para a prevenção da catarata ocular. Surdez temporária definitiva, né? A exposição aos ruídos, que já viu anteriormente, né? A prevenção é usar os equipamentos de proteção individual e realizar os exames aí com frequência, para que possa, né, ser diagnosticado se está tendo ou não uma perda
precoce e aí identificar se essa perda aí ela vem na empresa ou vem de fora. Exemplo, pessoal, que é um exemplo claro disso, ó, vamos pensar assim, ó. O Joãozinho trabalha na empresa X, lá ele fica exposto a 90 decibéis, certo? Lá ele recebe todo o equipamento e usa lá dentro. EPI, recebe, faz exame, tudo bem. Assina tudo lá. O Joãozinho sai da empresa e ele cata o carro dele e liga o som no máximo. E anda com o som do carro lá no máximo por 1 hora, 2 horas por dia, tá? E chega em casa e coloca o som no máximo também para ficar escutando. E aí, pessoal, o Joãozinho vai ter uma perda auditiva ou não? E aí, pessoal? Com certeza, né? Ele está sendo exposto de uma forma ou outra. E aí, Bruno, o que você acha que a empresa vai fazer? Eu acho que a empresa vai averiguar quais os níveis de ruído a que ele é exposto, quais são os equipamentos de proteção individual e coletivo disponíveis e se ele utiliza. Se não tiver a cargo da empresa, né, eu acho que ela não tem nenhuma intervenção a fazer. É muito complicado, porque, assim, serve tudo, usa tudo, cumpre com as normas, tudo bem. No exame periódico, constatou uma perda auditiva significativa na orelha direita. O que o médico ou o profissional deve fazer? Investigar a vida desse profissional, perguntar se ele frequenta balada, se ele frequenta esses lugares em que tem o som alto, se ele se expõe dessa forma, né? E após passar toda essa parte para a empresa, através daí de existe uma questão da ética, né? Que é feita todo o processo para não expor o trabalhador, para que isso seja feito de uma forma transparente, né? Para chegar, para estopar isso, de certa forma também resguardar o trabalhador, né? Avisá-lo a tempo e também resguardar a própria empresa. Tá? Que não é, vamos pensar, o cara trabalha lá ruído alto, mas lá ele tem toda a proteção. Mas sai de lá, se expõe. Você está fazendo exame emissional, está perdendo a opção. O que está acontecendo? A empresa tem que investigar isso aí, entendeu? Fazer toda a parte da investigação. Pessoal, 9 horas. Vamos fazer nossa última pausa e a gente volta aí. Lucas, Oi, pode falar. mas aí no caso que a empresa faz investigação na área laboral, ela também faz investigação na vida pessoal da pessoa para saber o que ela está Não, exposta? não. Quem pode fazer isso é o médico do trabalho. Ele vai poder perguntar para essa pessoa como que é o dia a dia dele. A empresa... Não, sim, mas aí ele pode perguntar, mas geralmente quem escuta música muito alta nunca fala que escuta música muito alta, né? Que para eles é uma coisa normal, tá na moda, todo mundo faz. E aí, Uhum. como que consegue averiguar que realmente é uma coisa na vida da pessoa e não laboral? Perfeito. Vamos pensar que a gente vai para a justiça. Lá você entra numa justiça contra mim, que eu sou um empregador, você é empregado, e você acusa que perdeu audição aqui na empresa. Você sabe que não perdeu aqui, mas você quer tirar um proveito da situação e quer me levar aí uns 20, 80 mil reais, tá? Vamos pensar nessa situação aí. Eu, dono da empresa, tomei todas as medidas cabíveis na norma, desde quando você pisou aqui, eu te forneci os EPIs, você fez os exames regularmente, fez tudo, você usava os EPIs aqui dentro, você tomou advertência por algumas vezes de não uso, e você usa hoje, troca com frequência, eu te dou a cada 3 meses um novo protetor, conforme a higienização do fabricante. Perfeito, tá? Eu tenho tudo guardado isso aí. Tem um laudo das máquinas de ruído, minhas máquinas têm ruído altíssimas, né? Mas você utiliza o EPI e você está dentro da sua segurança, tá? Perfeito, né? Aqui tudo bem a nossa linha de raciocínio. Ok. Chegou para o juiz vai catar aqui os seus exames audiométricos com a perda auditiva, vai catar os EPIs que você recebeu, a periodicidade, se a troca foi frequente,
se eu fazia tudo conforme a norma, se as máquinas estavam com ruído alto, se eu fornecia o EPI adequado, beleza. Ele vai ver tudo isso. Se você perdeu a audição e eu estou cumprindo com a minha parte, eu estou isento. Ele simplesmente fala assim, olha, Bruno, isso é uma perda particular, você desencadeou essa perda fora da empresa, então essa ação ela está indeferida para você, tá? Aí morre aí o processo. Se eu não tiver tudo que eu te falei, Bruna, aí eu rodei. Que é hoje, 80% das empresas no Brasil não tem tudo, tá? Eu vou falar assim de uma forma grosso modo. Hoje as empresas que cumprem com basicamente todos os itens de segurança do trabalho são as multinacionais. É porque as empresas familiares, além delas não ver a necessidade da proteção em si, né? É muito naquele negócio da confiança, eu e você a gente resolve entre a gente. Não entende a situação como realmente como empresa, como uma coisa assim. Tudo tem que ter documentação. Isso é o problema, né? Porque essa de levar no fio do bigode aí, eu já acompanhei casos de uma empresa ser obrigada a pagar 80 mil de indenização pelo cara ter perdido uma porcentagem da orelha direita. Tá? Então, assim, se Porque a audição não volta, né? Exemplo, justamente, a justiça do trabalho entende-se que a empresa tem que te reparar de alguma forma, com dinheiro, obviamente, né? Então, assim, vai te estipular um valor. Hoje, cada peça do nosso corpo tem um valor, nossos dedos têm um valor, entendeu? E a audição nossa, visão, então, nem se fala, né? Uma indenização trabalhista por perda, ainda mais se provada que foi por ausência de segurança por parte da empresa, nossa, é absurdo. Entendeu? As empresas quebram, tá? É triste pensar por esse lado, falar isso, mas assim, a realidade, hoje é nosso, é o cotidiano nosso, entendeu? E eu falo para você, porque a questão do ruído, hoje as empresas elas não estão preparadas para se defender. Elas nem laudo têm. Dificilmente você vai catar hoje uma empresa que tem um EPIA atualizado, um laudo técnico. Hoje, dificilmente você encontra uma empresa dessa. Eu trabalhei em consultoria, eu sei muito bem como é. A gente ligava para oferecer serviço e ela falava, minha empresa não precisa. Eu tenho uma mecânica, eu tenho 2 funcionários só. Quem dera, né? Uma mecânica que tem compressor, máquina de pressão, máquina pneumática, ruído barulhento, 2 trabalhadores que mexendo com óleo e graxa. Então, assim, hoje, infelizmente, se o Ministério do Trabalho, né, juntamente com o governo, quiser colocar para fechar mesmo, vai faltar fiscal. Eu falo para você, vai faltar fiscal. Porque é muita coisa. Aqui em São Carlos, então, você vê muita coisa errada. É que assim, uma coisa que nem você falou, quando você falou lá da questão do Ministério do Trabalho, né, que eles são muito rígidos, não é nem questão de ser rígido, é que a gente como brasileiro tá acostumado, tipo assim, é só isso, vamos relevar, vamos fazer de outro jeito, o jeitinho brasileiro, né? Mas na Sim, verdade eles fazem da forma que é correta. E como justamente. poucas empresas estão preparadas para agir corretamente, né? Então aí é onde eles ficam em cima. Por quê? Porque a reincidência é muito alta. Sim. E hoje, os maiores índices de adoecimento do trabalho, afastamento temporário, não são das multinacionais, não são das empresas grandes. Essas empresas grandes têm programas de qualidade de vida. Os caras chegam na segunda-feira, tem ginástica laboral, na sexta-feira tem ginástica laboral, entendeu? Ruído é tudo controlado. Os caras usam EPI, não usou advertência, não usou de novo, você não serve, entendeu? Então, assim, aí você cata aquela empresa de família. O cara tá sem EPI. Meu, não nem aí. Ô, fulano, cadê esse EPI? Aí o cara tá cobrando 100. Tá no mesmo setor que ele tá sem. Então, assim, é uma coisa assim que hoje pega e vai pegar muito, porque assim, hoje não existe uma eficácia tremenda dessa forma. E aquilo que eu falo para você, se o Ministério do Trabalho entrar pesado, não fica dificilmente você vai ver muita empresa fechando, porque as multas são caras. Ainda mais por essa indenização trabalhista, assim, chega a ser absurdamente caras. Entendeu?
Mas é isso aí. Essa parte das doenças aqui, pessoal, vou deixar para vocês depois terminarem ela, né? Aqui eu vou falar das doenças ocupacionais, vários tipos de doenças, vocês depois possam estar olhando com mais calma. Vamos indo aí, avançando. FISPIC, né? A FISPIC, pessoal, Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, um documento criado para normatizar dados sobre a propriedade de compostos químicos e misturas, tá? Registro elaborado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas pela norma de número 14.725, dígito 4, tá? O diagrama de Romel, muito conhecido, tá? Tem essa estrutura aí de inflamabilidade, riscos de saúde, reatividade, riscos específicos, tá? Vou passando para vocês aqui, tá, pessoal? Depois vocês possam estar olhando com mais calma sobre o que ela diz, como faz para fazer uma parametrização, tá? A FISPIC é um documento responsável por normatizar informações que obrigatoriamente devem aparecer nas embalagens de qualquer produto que contenha química, de modo que o consumidor tenha conhecimento a respeito de todos os riscos envolvidos em sua utilização. As embalagens também devem informar os procedimentos de segurança e manuseio adequados, indicando a melhor forma de manuseio, transporte e descarte. O objetivo é evitar acidentes de trabalho, doméstico ou qualquer tipo de dano à saúde das pessoas. Para que serve? A FISPIC, pessoal, o principal objetivo dela é informar basicamente o que fazer em caso de contato, derramamento, vazamento, armazenamento, uso, caiu nos meus olhos do que eu faço, foi ingerido do que eu faço, qual é a composição química, como é que é composto, como que é fabricado. Exemplo é essa aqui da BR, óleo diesel, né? Olha lá. Identificação, primeiramente os dados da empresa. Quem fabricou, onde que é, telefone 0800, emergência, isso é padrão, tá? Identificação de riscos, efeitos do produto, efeitos diversos à saúde humana, efeitos ambientais, perigos físicos e químicos, perigos específicos, sintomas, classificação, tá? Então, ele é totalmente parametrizado, é totalmente completo, tá? Então, a ficha ela serve basicamente para informar você sobre o produto. Legal? Introdução sobre riscos e formas de prevenção. Nós já vimos isso aqui, pessoal, em higiene ocupacional, tá? Então, eu não vou perder tanto tempo com vocês nesse conteúdo, tá? Então, riscos, a gente sabe que tem riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, conhecido também como mecânicos, tá? São um só. Mecânico, acidente é um só, é o mesmo. Ao todo, são tipo 5 riscos, tá? Riscos ambientais pela norma NR9 são considerados riscos físicos, químicos e biológicos, tá? Os riscos físicos são causados por vibrações, ruídos, temperaturas extremas, seja calor ou frio, radiações ionizantes ou não ionizantes, pressões, umidades, tá? Aqui falando dos riscos físicos, tá, pessoal? Então, é ruído, calor, vibração, radiação, pressão, tá? Umidade, beleza? Risco químico, vapor, fumo metálico, névoa, tinta, o próprio agente químico, tá? Aerodispersóides, poeira, tá? Poeira de marcenaria, de marmoraria, isso é risco químico. Risco biológico, vírus, bactérias, fungos, parasitas, a gente está passando por uma epidemia, é um risco biológico, tá? Quem está exposto? Médicos, profissionais da área de saúde que se expõem, né? Enfermeiros, contato com sangue também expõe risco biológico, enfim, vários, né? Risco ergonômico, nós já sabemos, postura incorreta, trabalho repetitivo, risco de acidente, todo tipo de risco que for lesão ao trabalhador, lesão ao seu corpo, tá? Relação de riscos, né? Quanto ao PPRA. PPRA, para quem não sabe,
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Aqui pergunta, né, se todos os riscos são enquadrados nesse programa. Não, né? Quando se trata de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, são considerados apenas riscos físicos, químicos e biológicos. Então, se por acaso tiver alguma pergunta para vocês, se BPRA engloba risco físico, químico, econômico e acidente, não, a resposta é não, tá? Engloba apenas risco físico, químico e biológico. Medidas de controle do risco, isso aqui eu já expliquei tudo, mas vou repetir com vocês, frisar, tá, pessoal? Usar o EPI, lembra que eu disse que a última alternativa sempre será a última. Sempre você deve tentar atuar na fonte do gerador. Se não dá para fazer na fonte, tenta no ambiente, por meio de barreira. Não dá para fazer, último caso, o EPI. Nunca deixar o trabalhador sem exposição. Tá? E está falando os glossários de cá do que é cada um. EPI, né, pessoal? Todo equipamento destinado à proteção individual do trabalhador, de uso exclusivo da empresa, tá? De uso exclusivo seu. A empresa tem que fornecer para você sem custo. EPI adequado ao risco, com CA. CA é certificado de aprovação. É um laudo, né, que você consultando esse laudo no site Consulta CA, você vai ter toda a informação de quando foi fabricado, quem fabricou, para que serve, para que não serve. Às vezes, é muito comum as pessoas me perguntar, Lucas, eu uso um respirador lá na minha empresa, uma máscara, e ele é apropriado para isso ou não? Eu faço justamente com o trabalhador para ele aprender e compartilhar essa informação. Eu peço para ele o CA, abro o site do lado dele no celular e falo para ele como ele faz para consultar. Eu vejo lá o objetivo do uso, proteção contra isso, aquilo, sabe? E aí já responde a sua pergunta, tá? Atividades com solda, risco da solda elétrica. Existem muitos fatores de risco da saúde no processo de soldagem. Geralmente, tais fatores podem ser classificados em duas categorias, fator físico e químico. O fator físico inclui os raios ultravioletas, raios infravermelhos, gerados pelo raio do arco sob alta temperatura. O segundo fator é composto por várias composições de sólidos aéreos da solda, incluindo vários metais, tais como ferro, manganês, alumínio, cromo, chumbo, níquel, elementos radioativos, etc., que estão no estado sólido, e óxido de manganês, fluoreto de hidrogênio, óxido de nitrogênio e outros que estão no estado gasoso. Além do mais, existem outros fatores sutis que não são fáceis de identificar, tais como alta temperatura, vibrações e ruído. Tá? Radiações não ionizantes. A solda elétrica emite uma luz intensa que gera o calor e ondas do tipo infravermelho e ultravioleta. Essa radiação é a potencial causadora de lesões do globo ocular, tá? Levando à cegueira do trabalhador e desenvolvimento de catarata, queimaduras na pele e danos do sistema reprodutor. Tá? Então, aos homens aí que fazem soldagem, não utilizando os EPIs adequados, quem já tem filho, beleza, mas quem não tem ainda, né? Cabe a preocupação aí, ó, afeta até o sistema reprodutor se você não tiver os equipamentos apropriados. Eu vejo muito soldador aí fazendo serviço, né, a céu aberto, o cara vai soldar, ele fecha o olho, vai soldar, ele fecha o olho, né? Pessoal, isso aí ele está se enganando, né? Pode não dar aquela queimação na visão, aquela areia, sensação de areia nos olhos, mas o rosto dele vai ficar todo vermelho, ele está se danificando, ele está se expondo, tá? Então, a saúde dele está, da mesma forma, está se expondo como uma pessoa que não estivesse nem fechando o olho, tá? Gases e fumos metálicos. Quando a soldagem é feita, são liberados gases e uma fumaça que contém compostos nocíveis, tá? Que a gente chama de fumos metálicos. Portanto, o espaço que o trabalhador for fazer uma soldagem precisa ser espaçoso e possuir sistema de ventilação. Assim, os gases podem sair do local e melhorar a respiração do trabalhador. Tá? Aliás, por conta da respiração, que o EPI para essas atividades são dom completos. Máquinas de solda e ambiente de trabalho. Grandes incêndios podem começar com apenas uma faísca, e por isso não é uma surpresa que elas sejam dos riscos da soldagem. Antes de iniciar a atividade, certifique-se que o ambiente não possui produtos inflamáveis por perto
E todas as preocupações de segurança estão sendo tomadas. Lembre-se que o arco em si pode chegar a cerca de 5.000 graus e podem percorrer até 30 pés de distância do equipamento, 35 pés de distância do equipamento. Cabos de solda e equipamentos devem ser mantidos em boas condições, pois um dos riscos é a sensibilidade ao choque. Afinal, os choques no circuito de soldagem são relativamente comuns e podem transportar entre 20 a 100 watts, ou seja, podem ser fatais. Eletrodos e consumíveis. O sólido aéreo de solda cuja atividade biológica é evidentemente mais alta que outras partículas possui uma dispersibilidade extremamente alta. As composições do sólido aéreo de solda variam de acordo com o tipo de eletrodo em diferentes métodos de soldagem, seja ele MIG, TIG ou R. Dispositivos de corrente de solda. Riscos na solda com eletrodos especiais, riscos nas soldas em processos especiais, né? Arco submerso, MIG, MEG, TIG, riscos na operação com goivagem. EPI e EPC, né, pessoal? Não preciso nem ficar falando para vocês aí o que é cada um. EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, coletiva. O EPI para soldador é proteção para as mãos, braços, pernas, tórax e principalmente para a face, para minimizar as intensidades da radiação não ionizante ou impactos de partículas, tá? Tais EPIs se configuram entre equipamentos e vestimentas e todos devem possuir o CA, Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, através de aprovação nos mais variados métodos de teste que qualificam o EPI apto para uso. Tá bem, pessoal? Então, o EPI, o fabricante, simplesmente não pode produzir para uso, né? Ele tem que testar, tem que ter laudo, não é tão fácil como parece. Um minutinho, pessoal. Atividade com maçarico. Risco no corte e solda a gás. Uma operação segura com equipamentos oxicombustíveis requer atenção do operador para algumas orientações. Observe se há vazamento nas mangueiras, reguladores e no maçarico. Nunca opere equipamento com vazamento. Verifique se há contaminação dos equipamentos por graxa, óleo ou outros derivados de petróleo. Limpe-o antes de liberar o fluxo de gás nos reguladores. O oxigênio, quando em contato com esses derivados, proporciona combustão espontânea. Desenrole a mangueira a ponto de permitir mobilidade na operação. Não permita que a mesma dobre durante o uso. Certifique-se da presença de válvulas corta-fogo nos reguladores e nos maçaricos. Evite operar equipamentos sem esses dispositivos de segurança, que são obrigatórios conforme a NR18. Verifique o estado do bico de corte. Caso esteja com respingo de metal na extremidade, faça a desobstrução dos furos com um agulheiro adequado, nunca com arame. Substitua o bico se estiver amassado ou obstruído definitivamente. Antes de iniciar a operação, confirme a espessura da peça a ser cortada e qual o bico recomendado para tal operação, conforme tabela do fabricante. Ao identificar o bico de corte, verifique se o maçarico e o bico possuem o mesmo padrão. Caso contrário, o assentamento do bico na cabeça do maçarico é imperfeito. O bico fica folgado, mancando na sede. Tá? Utilize sempre o bico no padrão correto. Nunca insista em ajustar o bico aplicando mais força na porca de fixação. Essas operações causam danos irreversíveis ao equipamento. O ajuste entre o bico e a cabeça do maçarico dispensa o uso de vedantes, como fitas teflons, entre outros. Caso haja vazamento, não use o equipamento. Corrija-o antes de acender o maçarico. Tá? Sistemas de alimentação de gás e segurança. É obrigatória a utilização de válvulas corta-fogo na saída dos reguladores de pressão, nas entradas de maçaricos oxicombustíveis.
Regule as pressões de oxigênio e gás, tá? Dentro das faixas recomendadas pela tabela do fabricante, de acordo com cada tipo e modelo do bico. Ao perceber perda na pressão durante o uso do maçarico, verifique se há obstrução nas válvulas corta-fogo. Para isso, teste o maçarico acendendo com uma nova válvula. Compare a operação da válvula. A operação da nova válvula com a válvula antiga. Caso nova funcione normalmente, possivelmente antiga apresentava obstrução. Neste caso, substitua a antiga válvula, não opere sem ela. A válvula possui um filtro sinterizado, de malha muito fina que retém as partículas das impurezas provenientes da oxidação da rede ou do ressecamento das mangueiras. A válvula substituída deve ser descartada. Caso algum regulador apresente defeito dos manômetros, substitua-o antes de iniciar o uso do maçarico. Este é o único instrumento de aferição do processo. Despressurizado, o manômetro deve ser indicado a pressão zero. Em caso de retrocesso de chama engolir o fogo, reduza de forma gradativa os gases e em seguida feche o oxigênio e depois o gás combustível. Identifique e corrija a causa do retrocesso antes de reiniciar o trabalho. Se após o retrocesso o maçarico apresentar passagem direta de gás combustível ao oxigênio, não reinicie a operação. Quando há um retrocesso da chama de maior intensidade, a válvula do oxigênio de corte funciona com um fusível. Ela se deteriora, impossibilitando o retorno à operação. Encaminhe o maçarico para uma inspeção minuciosa na manutenção ou na assistência técnica. Aqui, pessoal, são as características dos gases utilizados nos processos industriais, tá? Vou deixar para vocês aí também, talvez já até saibam, o pessoal da parte da solda, mas fica uma informação complementar para a informação, tá? De vocês. Mangueiras de gás e maçaricos. O principal equipamento na soldagem oxiacetilênica é o maçarico. Ele mistura o oxigênio e o acetileno em proporções corretas e pressões ideais para produzir a chama que irá aquecer, soldar ou cortar material. O maçarico é composto de corpo, câmara de mistura, extensões e bicos. O corpo serve de punho para o operador e para a regulagem da chama através das válvulas de controle. Tá? A mistura dos gases ocorre do misturador da extensão de solda ou aquecimento. As extensões da cabeça cortadora e os bicos para a solda, corte ou aquecimento, são adaptadas ao corpo do maçarico, escolhidos de acordo com as aplicações e a espessura do material conforme a tabela do fabricante. Para o transporte dos gases dos cilindros até o maçarico, são utilizadas mangueiras especiais fabricadas em borracha sintética, reforçada, identificada pela cor verde para oxigênio e vermelho para acetileno. As conexões para acetileno e os gases combustíveis devem ter roscas esquerda identificada pelo friso na porca de conexão, enquanto a de oxigênio deve ter rosca direta. O perfeito funcionamento do maçarico exige limpeza periódica para manter as bitolas do bico sem deformações. Deve-se utilizar um limpador de aço inox com agulhas de diferentes medidas para a limpeza dos bicos e extensões. Atividades com máquinas portáteis rotativas, equipamentos de corte e desbaste. Assim como existe uma imensa variedade de materiais que recebem diferentes cortes e moldes, há também diversas versões de ferramentas de corte e desbaste. Todos os dias os trabalhadores estão expostos aos mais variados tipos de riscos em seus ambientes de trabalho. E um dos riscos mais comuns encontrados são aqueles que envolvem máquinas e equipamentos, pois ao manusear a máquina sem equipamento correto de forma errada, pode ocorrer uma série de ferimentos graves ou fatais, como amputações e mais. Saiba mais sobre as características de algumas ferramentas. Serra mármore. Para realizar cortes em concretos, granitos, telhas, porcelanatos, azulejos e mármores. Conte com uma ferramenta para trabalhos retos ou em ângulos. Serra sabre. Para realizar cortes em locais de difícil acesso, esse aparelho permite executar trabalho em chapas metálicas, materiais de PVC, de madeira e de gesso. Lixadeira, responsável por lixar ou polir diversos materiais. Com essa máquina você deixa as superfícies lisas sem precisar fazer muito esforço. Serra circular.
para realizar cortes profundos em materiais como madeira maciça, madeira estratificada e placas de fibra dura. Moto-esmeril. Essa ferramenta consegue se afiar ou outras ferramentas, arredondar cantos de materiais e retirar rebarbas em excesso de tinta. Outros acessórios e equipamentos. Discos de cortes, disco de desbastes. Perdão, pessoal. Micro-retífica, rebolos, sistema de segurança. Uma dica que vai ajudar você com a segurança no manuseio de máquinas e equipamentos são detalhes dos pontos de agarramento. O primeiro passo para a sua segurança é estar sempre bem informado para reconhecer os principais pontos de agarramento. Entre duas engrenagens, os dois cilindros, entre uma corrente ou uma correia e sua polia, entre a parte fixa e a parte girante do equipamento, entre o material que está em processo e uma parte girante. Medidas de proteção. Todos os pontos estrantes necessitam estarem protegidos. Todos os pontos de agarramento devem estar devidamente sinalizados. Realizar a manutenção na operação das máquinas, mantenha as suas mãos afastadas, mesmo quando estiver parado. Procure não utilizar roupas muito folgadas e tenha cuidado com as mangas. Caso você possua cabelo comprido, não utilize ele solto. Nas áreas de risco, essa prática deve ser proibida. Mantenha sua atenção para itens utilizados no pescoço, como crachás e joias. Antes de começar seu trabalho, identifique todos os pontos de agarramento do equipamento ou máquina que você vai utilizar. Nunca remova seu equipamento de proteção individual. Observe o equipamento com os olhos e não com as mãos. Em caso de remoção da proteção, reporte imediatamente aos responsáveis. Nunca remover as proteções, tá, pessoal? Isso aí dá até justa causa em algumas empresas de grande porte, tá? Você tirar uma proteção de uma máquina para trabalhar porque é mais fácil para você, te dá até uma demissão por justa causa, sem direito a nada, tá? Proteção física contra faíscas. Brás e faíscas de fogo são detectadas frequentemente como a principal causa de incêndios e explosões nas indústrias, pois a inexistência da prevenção é um fator fundamental. As cortinas de PVC são a proteção ideal contra faíscas, cavacos e fagulhas expelidos por máquinas. Proteção elétrica. O uso de dispositivos para a proteção das instalações elétricas prediais é necessário para a segurança de pessoas e do patrimônio. Basicamente são quadros, disjuntores e cabos de alimentação pertinentes ao circuito elétrico. A ABNT NBR 5410 é a norma técnica brasileira que trata sobre instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, daquelas até 1000 volts, em tensão alternada e 1500 em tensão contínua. O texto recomenda o uso desses equipamentos que, a depender das condições de instalação, são obrigatórios. São 3 os principais dispositivos de proteção aplicáveis a instalações prediais: disjuntor magnético, diferencial residual e dispositivo de proteção de surto ou sobretensões.